Dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Assim que eu sempre começo meus vídeos, né? A gente nunca sabe que horas que a pessoa tá vendo, né, e tal. É isso aí. Hoje eu tô aqui para falar de uma videoaula, né? Vou falar um pouquinho aí sobre moda e não é moda de roupa não. Fica estranho essa, né? É moda e média, né, de estatística. Eu tô fazendo aí tô fazendo um negócio de probabilidade estatística, uma matéria, com o presidente da faculdade, inclusive, o senhor Marcos Capucci, grande professor, grande mestre em si, né, porque ele ensina também, além da matéria, ele ainda ensina sobre lições de vida mesmo, dá dicas muito bacana pra gente, tanto sobre a vida quanto coisas financeiras e tal. Pô, muito bacana. E tem também o Juninho, que nos dá aula junto, né? Que é o mais voltado para a parte de estatística. Grande cara também, super gente boa. E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês gostem. Bom, antes, quem me conhece, né, sabe que eu gosto. Eu sou super econômico, né, em todos os sentidos, em várias coisas, em financeiro, e inclusive em trabalho, em fazer as coisas que dão trabalho, né. Eu tô sempre fazendo do jeito mais fácil possível. E é engraçado, cara, que eu descubro realmente algumas coisas, algumas facilidades, entendeu? Fazendo os exercícios e tal, e vendo também algumas outras videoaulas. É o seguinte, eu gostaria de falar agora para vocês, dando dicas também, né, de facilidade depois. Queria falar sobre a média e a moda. A mediana eu ainda estou para aprender, já pegar uma noçãozinha, mas ainda não dá para dar vídeo aula, né? E queria pedir desculpa aí também, perdão aí pelos montes de inscritos aí. Mas é isso aí. É, Bom, começando realmente, é o seguinte, a média é o somatório, ó, aqui tá de cara como fórmula, é o que? O somatório dos FI vezes XI, vezes I, né? No caso, XI, I. FI é o que? Quantas vezes o número daqui se repete, ou seja, quantas vezes se repete uma outra variável, né? Alguma outra coisa que você pede. Aqui, ó, eu vou mostrar também aqui como fica em tabela essa somatória aqui. Só que o que acontece? Como eu digo sempre, né, das facilidades, se você tiver com pressa, pô, não tem coisa melhor. Se ele tiver assim, se o número tiver tudo assim, não tem coisa melhor. É só pegar e somar, literalmente, um por um, ó. 5 mais 2 mais 3, 3 mais 5 mais 2 mais 6. Ó, vamos lá e pela calculadora aqui, ó. 5 mais 3, né, que era para começar. Mais 2 mais 6 mais 5 mais 9 mais 5 de novo mais 2 de novo mais 8 mais 6. Quando vai dar essa brincadeira? 51. Então, gente, o que acontece? O somatório, a fórmula, né, da coisa, é o somatório disso aqui vezes isso aqui. Só que, por exemplo, o 5 aparece aqui, ó, aparece uma vez, duas vezes, três vezes. Ou seja, você poderia somar também diretamente. 5, peraí. Aquela é a forma mais fácil de fazer o troço todo. É somar tudo aquilo e dividir por quantos números tem aqui, quantas parcelas de mais. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 parcelas. Então, o que acontece? Somatório disso tudo aqui, que daria 51, dividido por 10, que é quantas vezes aparece isso aqui.
Ou seja, isso é a coisa mais fácil, é o jeito mais fácil de se fazer. O outro jeito seria também 3 somar e tal, mas, por exemplo, aqui, quantas vezes aparece o 3, ó? Nenhuma, né? Uma vez só. Então, beleza. 3 mais. Quantas vezes aparece o 5? 1, 2, 3. 5 vezes. Aparece 5 vezes. 5 vezes. Parece quantas vezes? 3 vezes. 5 vezes 3. Entendeu? E por aí vai. Aí 2. Parece 2 vezes. 1, 2. 2 vezes. Então vai lá. Mais 2 vezes 2. Aí vai lá. Bom, fazendo isso tudo aqui. Vou já adiantar aqui, ó. Somei já diretamente aqui para dar uma pequena adiantada aí no vídeo, senão fica muito devagar, né? Então é o seguinte, ó. 3 mais... Quantos repete o 3? O 5 no caso, 5 vezes 3. 2 repete 2 vezes, pá. Você pode fazer assim. Pode fazer somando tudo diretamente e dividido por quantas vezes ele aparece. A gente tem que saber tudo, né? Porque... e no caso de tabela, quando você faz uma tabela, aí o que acontece? Você bota aqui o número os números em si, né? Ordenados. Eu dei esse pequeno molezinho aqui do 2. No caso seria 2, 3 e tal. Em ordem. Aí o FI seria o número de frequências. Ou seja, o número de quantas vezes se repete aquilo da determinada linha. Como um exemplo mais organizado seria isso aqui. Aqui diz automaticamente que o 4 se repete 3 vezes. Aqui diz que o 8, o 4 se repete 8 vezes. Aqui diz que o 3 se repete 4 vezes. 5 se repete 11, né? Como ali, ó, o 3 não repete vez nenhuma, né? Então, 1 repete uma vez. Só existe uma vez. O 2 repete 2 vezes, né? Então, 2 vezes. O 5 repete 3 vezes. E por aí vai. Aí, a média, por isso que tem essa fórmula aqui, ó, que é FI vezes I, vezes XI. Sobre somatório de FI. Ou simplesmente N, que automaticamente é o somatório de FI. Aí o que acontece? 1, 2, 3, pá. Aí você soma isso tudo aqui também. Vê quantas vezes vai dar. Quanto é que vai dar. Que vai dar 10. E faz a multiplicação de uma por uma, tá vendo? O XI vezes FI. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5 vezes 3, 15. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 1, 8. 9 vezes 1, 9. Dá um pouquinho de trabalho para fazer, né? Alguns já vão vir com uma tabela, como tá esse aqui. Eu já veio com a tabela. E queria também a média e tal. Ou seja, na verdade, eu só tive que multiplicar aqui, ó, tá vendo? Ó, 3 vezes 4, 12 e tal. Somar tudo isso aqui, que no caso aqui, né, deu 239. E dividir pelo total disso aqui, que é 44. Essa é a média também. Aí já numa outra questão. Mas aí, aí a divisão aqui, ó, deu 239 dividido por 4, por 44. 239 é o somatório disso aqui, ó, de um multiplicado pelo outro. Somatório de um multiplicado pelo outro, dividido pelo total disso aqui, que é 44. Total de frequência, né? Que é quantas vezes as coisas se repetem. Então, só recapitulando, os jeitos mais fáceis aí de fazer a mediana, a mediana não, média, é simplesmente somar um por um. Se ele tiver assim, só somar. Se tiver assim, é só somar um por um e dividir por quantas vezes tem aqui. É o mais rápido possível. Se ele tiver assim, bonitinho em tabela, é só multiplicar um pelo outro. Vai ter que multiplicar. E dividir pelo total disso aqui, que é desse somatório. Então,
Vai lá. E a moda, gente. A moda, tipo, como todo mundo fala, é o troço mais fácil do mundo. Porque a moda, mas dá pra dar uma confundida. A moda é o que? Quer dizer, por que uma coisa tá na moda, né? Ultimamente, por que a gente sempre fala, pô, não sei o que tá na moda, né? O celular tal tá na moda. É porque todo mundo quer, né? Tem muita gente querendo. Então o que acontece? A moda é simplesmente isso mesmo. É o que mais se repete. Ou seja, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Qual é o maior? Ou o que mais se repete, no caso daquelas sominhas ali, chatinhas, ou como esse FI é o que se repete aqui, então o que acontece é só a gente olhar aqui e ver quem é maior. Quem é maior aqui? 11. Ou seja, isso aqui está informando que o 5 se repete 11 vezes. Ou seja, o 5 é que está na moda, né? O 5 é que todo mundo quer, né? Então, é isso aí. Então, por essa definição é mole. Porém, todavia, tem uma coisa que meus amigos estão tendo uma certa dúvida. Porque que acontece? Existe a coisa bimodal, tá vendo? Tá até aqui, ó. Amodal, e tem a bimodal, trimodal, que é o que? Se ela se repete, por exemplo, aqui, exemplo, né? Aqui tem duas vezes o 2, né? E tem, na verdade, vem duas vezes o 6, se repete duas vezes. Por um acaso, não tivesse esse 5, ou 5 fosse um só, uma vez só, qual seria o resultado do negócio? Seria bimodal. Porque tem dois números que se repetem exatamente com a mesma que se repetem iguais em si, entendeu? Seriam dois números que iam se repetir duas vezes, entendeu? Como pode ter também dois números que se repetem três vezes. Ou seja, qual seria a moda, né? Qual seria o número de vezes que a coisa, né, é maior? Qual o maior número de vezes que as coisas se repetem? Vou dar um exemplozinho aqui, fazendo, me reescrevendo, que é um pouquinho melhor. 5 mais, quer dizer, 5 sem ter que somar. 5, 6, 8, 10, 5, 8 e 10. Não, 10 não. E 11, vai. O que tá acontecendo aqui, galera? Olha só, 5, tem quantas vezes aqui, ó? Tem 5 aqui, né? Show de bola. Quantas vezes tem o 6? Uma só. O 5 parece duas vezes. O 8 parece quantas vezes? Duas vezes também, tá vendo? O 10 parece uma vez só. O 11 parece uma vez só. Então, o que está acontecendo? Tem dois números que estão se repetindo na moda em si, entendeu? Estão com o mesmo número de vezes repetidos. Se tivesse, por exemplo, se tivesse um número repetindo 5 vezes, mas se tivessem dois números repetindo 5 vezes, a moda seria esses dois números que estão na moda, literalmente, né? Que estão iguais, entendeu? Que como o máximo de repetições, entendeu? Tenta botar um exemplo aqui. 2 mais, ou mais, não precisa do mais, ou tanto faz. 3, 1, fora de ordem, né? Para não. 2, 5, 2, 1, 9, 1 de novo. Então o que está acontecendo nessa agora? Quantas vezes tem o 2? 1, 2, 3. Beleza. Quantas vezes, ou seja, pela lógica ele está na moda, né? E quantas vezes tem o 1, que é o segundo, né? Que mais 1, 2, 3. Ou seja, ele é um bimodal
bimodal, bi, né, de 2, tri e por aí vai. E modal, porque são sempre com as mesmas, com o mesmo número de repetição. No caso aqui, 3 vezes. O 1 está se repetindo 3 vezes e o 2 está se repetindo 3 vezes, igual, entendeu? Ou seja, o bimodal, o trimodal e por aí vai, quando mais de um número se repete igualmente, né, no caso. Como está no exemplo aí, o 2 se repete 3 vezes e o 1 se repete 3 vezes. É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, dá um curtir. Dá um likezinho aí para o amigão. Quem quiser dar uma compartilhada também, né? É sempre bom, se você sabe de alguém que está fazendo estatística e não entende direito isso aí e tal, né? É bom compartilhar com os amigos. É isso aí, meus amigos. Quem gostou, se quiser também se inscrever, eu tenho vários vídeos sobre várias coisas, né? E o próximo em si eu vou falar um pouquinho sobre a mediana também, agora, que eu vou aprender. E eu vou falar sobre a média e a moda, quando é um pouquinho diferente aqui, ó, tá vendo? Quando tem intervalo de classe, que a gente chama. Quando tem intervalo de classe é bem mais complicadinho. Porque primeiro, só para dar uma resumida do que é. Tem uma fórmula enorme, tá vendo? A média tem essa fórmulazinha bem enjoadinha. E no caso da moda, ou a moda, aliás, a moda é que tem uma coisinha bem enjoada. E no caso da média, a gente tem que fazer primeiro PM, que a gente chama, que é o ponto médio. Ponto médio é dividir, somar esses dois e dividir por 2, cada um deles aqui. Só como eu falo de macetinho, o que acontece? Isso aqui vai ser 500 mais 700 dividido por 2, vai dar 600. Só que olha só, aqui tem 500 para 700, quanto dá? De 700 menos 500, dá 200. Então simplesmente vai se repetir, ó, 600, 800, de 200 em 200, tá vendo? Ou seja, aí no final, aí você vai fazer com uma outra que era essa vezes essa. Nesse aqui você vai fazer ponto médio disso aqui vezes isso aqui, entendeu? Aí depois somar também tudo, dividir aqui pelo 70. Somar tudo que vai dar essa multiplicação dividido por isso aqui, que é a somatória de FI. Entendeu? No próximo vídeo eu explico com mais detalhes, né? Mas para não dizer que eu não expliquei essa, né? Já a outra galerinha é bem mais complicadinha a moda para fazer. Esse aí só dá um pouquinho de trabalho, mas a moda é bem mais complicadinha. É isso aí, meus amigos. Até a próxima.